Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmão? Amém. Quem está dormindo diz amém. Está dormindo, velho? Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos continuar a nossa viagem em Atos dos Apóstolos, é um livro muito bonito. Na semana passada nós paramos no capítulo 2, irmãos. Então nós temos um minutinho aqui, vamos fazer o resumo de semana passada. Não pode se assentar, pode se ficar à vontade. Em nome de Jesus. Vamos fazer um resumo aqui para a gente não se perder, irmãos. Vamos lá, irmãos. Jesus, depois que ressuscitou, ficou quantos dias na terra? 40. Isso, irmãos, tá? Quando Jesus ressuscitou, ele ficou mais quantos dias na terra? 40. Isso, 40, irmãos. Então alguém tem que estar 40 dias. Isso. Quantas pessoas viu Jesus ressuscitar? 500. Isso. 500 pessoas. Está lá em Coríntios, lá de Coríntios, 500 pessoas. Vamos lá, irmãos. O Espírito Santo desceu depois de quantos dias? 10. 10 dias. Quantos dias, irmãos? 10 dias. Isso. 10 dias. Mas como que a gente soubemos disso? Como que a gente sabe? A Bíblia não fala. Mas como que a gente sabe que o Espírito Santo desceu de novo? Se alguém perguntar você, como que você sabe, irmão? Você nunca disse na Bíblia, como você vai poder Vai dar responder? festa na Páscoa. Não. Tá lá, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ou outra versão vai falar, no dia de terno de Pentecostes. A festa de Pentecostes é quantos dias? 50. Se a festa terminou em 50 dias e Jesus ficou 40 dias, 40 com mais 10 é quanto? Então, depois de 10 dias, o Espírito Santo desceu. Vamos lá. Quantas pessoas receberam o Espírito Santo? 120. E quantas pessoas foram embora? 380. 380 não receberam a promessa. Agora vamos lá, outra pergunta aqui para a gente estar entrando. Quem que entrou no lugar de Judas para ser apóstolo? Matias. Não, mas você não tem que falar. Depois. Matias, irmão. Esse daqui é o resumo do capítulo 2. Agora nós vamos entrar no capítulo 3. Antes disso, outra pergunta. A primeira pregação de Pedro, quantas pessoas 3 mil. Isso, 3 mil. Então a igreja tinha 500 mais 3 mil, 3.500 a igreja já tinha 3.500. Agora vamos lá começar O quê? Quantos que a igreja tinha? Não, 3.500? Mas não foi 120 que recebeu? Não, mas era 500 irmãos, velho. 500 irmãos. Ah, é porque os outros Não, acreditam. 3.500. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar Atos capítulo 3. Atos 3. Glória a Deus. Uma pergunta de escola dominical. Quem que foi o primeiro apóstolo a fazer milagre depois da descida do Espírito Santo? Pedro. Pedro. Vamos lá. Atos capítulo 3, versículo 1. Quem achou pode ler. Do 1 ao 10, irmãos. Pode estar. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estavam ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se ante." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés, os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois andou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era mendigo, que
ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Isso, vamos lá. Essa passagem aqui é muito bonita de Pedro e o paralítico ali. Que hora que Pedro subiu no templo para orar, irmão? 3 horas. 3 horas do quê? Tá. Isso, porque os judeus contam a hora em 3 em 3 horas, sabia disso, irmão? Como 3 assim? em 3 horas. Nosso dia tem 24 horas. Os judeus contam em 3 em 3 horas. Hora nona. Em 3 em 3 horas. Então Pedro vai subir pro templo. Ele e João vai subir pro templo. E a Bíblia diz que tinha um homem ali de 38 anos que todos os dias colocava ele ali. Provavelmente alguma família, algum amigo colocava ele ali para pedir esmola. 38 anos ninguém pôde fazer nada pelo aquele homem. Aí Pedro, já cheio do Espírito Santo e da sedução, agora vai para o templo orar. Olha essa coisa, Pedro já tinha recebido o dom do Espírito Santo, mas ainda continuava na oração. A Bíblia diz que todos os dias ele subia no templo para orar. Agora nesse dia foi diferente. Nesse dia, porque você sabia, irmãos, que a entrada do templo, se não falha a memória, tinha 2 ou 3 entradas? Era 2 ou 3 entradas no templo. Aí se todos os dias Pedro subir no templo, por que a Bíblia fala que agora Pedro veio esse nome? Agora Pedro, irmão, todo mundo passou por ele e o mendigo, ó, não trocaram. Não trocaram, está moendo ali muito tá? Agora Pedro e João está passando e o cara vai, me dá um trocado. Olha o que Pedro, meu irmão, nesse dia Pedro não ofertou no dia não, porque não tinha dinheiro. Tá aqui, irmão, ó. Nesse dia lá da oferta lá, Pedro não ofertou, porque não tinha dinheiro. Pedro olha para o paralítico e fala assim, ó, imagina, ô João, tem uma moeda? Eu não tenho nada não, também não. Pedro fala assim, ó, não tem que trocar não, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olha só para você ver. Só que interessante que Pedro vai falar assim, ó, olha para mim. Olha para mim, quando aquele homem olha para Pedro, pensando que Pedro ia dar algum dinheiro, Pedro vai falar assim, eu não tenho nada para te dar financeiramente, mas o que eu tenho, que eu recebi, isso eu te dou. Olha, Pedro, pega a mão do homem e levanta só, levanta. A Bíblia diz que na hora, não foi, irmão, esse dia eu fico olhando os milagres do passado e de hoje, porque tem muito milagre. Só que hoje eu decidi um milagre no Facebook, na igreja, eu falei assim, eu olhei para a Bíblia e falei, tá diferente, que é o mesmo Deus. Porque tinha uma pessoa na cadeira de roda e a pessoa se levantou, irmão. Só que quando ela levantou, ela foi cair em 6 pessoas, ajudaram ela. Mas se você ver esse milagre aqui, quando o Pedro levantou, o homem deu um pulo assim, ó, e ficou em pé, saiu correndo igual doido. De tão assombroso que foi, o homem saiu correndo. Aí Pedro olha para ele assim, ó, o que eu tenho, isso eu te dou, na unção do Espírito Santo, irmão. Aquele homem é levantado. Puf. E a Bíblia diz que a multidão, quando vê aquilo, se aproxima. A multidão se aproximou e falou assim, ó, esses homens aí é um profeta, esses homens aí é grande diante de Deus, esses homens aí têm autoridade de Deus. E a multidão começou a se aproximar. Mas sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia vai dizer que aquele paralítico, quando ele recebeu o milagre, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar no templo. Por que ele não entrava no templo? Alguém sabe? Porque ele não andava. Não é porque ele andava. Porque ele podia frequentar. Não podia frequentar, porque... sabia? Porque não podia o quê? Não podia frequentar nenhum aleijado, nenhuma pessoa que tinha deficiência podia entrar no templo. O desejo daquele homem era entrar no templo e adorar a Deus. Primeira coisa que ele fez, ele podia ir lá na casa da mãe dele e falar, não. Primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele, Pedro e João, entrou dentro do templo. Sabe por quê? Que ninguém podia entrar no templo? Porque os judeus, até no dia de hoje, consideravam uma pessoa que nascesse aleijada, era considerada pecaminosa, amaldiçoada. A Bíblia diz, lembra lá do homem cego? Os caras falaram, Jesus, e esse cego aí, quem pecou? Foi ele ou a mãe dele? Jesus falou, não foi ninguém que pecou, não. Ele nasceu assim para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Porque os judeus pensavam que alguém se nascesse deficiente era por causa do pecado que alguém cometeu. Eles tinham isso. E por isso que aquele homem não podia entrar dentro daquele templo, porque eles consideravam aquele homem
amaldiçoado. E era qualquer tipo de enfermidade? Qualquer tipo de pessoa que tivesse deficiência no diabo. Só que os fariseus miseráveis levavam a pessoa para dentro do templo escondido para apontar Jesus. Lembra o homem da mão arqueada? Colocou o homem dentro do templo e falou assim: vamos ver se Jesus vai fazer um milagre. Porque se ele fazer milagre, as pessoas vão deixar Jesus. Jesus chama o homem e fala assim: olha, entra aqui no meio, pega a mão do cara e faz um milagre dentro do templo. Olha só você ver, quem ia questionar um milagre daquele? Ninguém questionou Jesus. É por isso que agora esse homem não pôde entrar no templo, por causa da enfermidade. Mas quando esse homem foi curado, primeiramente o que ele fez foi entrar no templo e adorar a Deus. Então o capítulo 3, versículo 1 a 10, vai falar do primeiro milagre do apóstolo Pedro, depois da descida do Espírito Santo. Se alguém perguntar para você assim, ó, quem foi o primeiro milagre depois da descida do Espírito Santo? Foi Pedro. Pedro fez o primeiro milagre. Agora vamos lá, irmão. Versículo 11 agora. Vamos ao qual? Versículo 11 adiante. Vamos ao 26. Isso. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo, chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder, ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, foi quem deu a glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-los, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Está bom, irmão, olha só que agora interessante. Depois que aquele homem levantou, a multidão olhou para Pedro e João e falou assim: como que você fez esse trem? Pedro podia bater no peito, né, e falar assim: nós somos cara. Nós somos cara. Eu falei: vem olhar para mim não, irmão, vem olhar para mim não. Quem fez não foi eu não. Quem fez foi Jesus. Agora Pedro vai aproveitar essa situação para anunciar Jesus. Agora Pedro fala assim: ó, vocês aí que negou Jesus, mas Pedro também não negou. Agora Pedro está falando aquilo que ele fez. Pedro, vocês tudo negou Jesus, vocês mandou crucificar Jesus. Vocês são negadores. Ele também tinha negado, né, irmão? Vocês são negador. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que enviou o Messias, o Cristo, para salvar nós, vocês tudo aí negou. E esse milagre quem fez foi pelo poder do Espírito Santo de Deus que ele nos concedeu. Agora Pedro vai aproveitar da situação do milagre para apontar Cristo. Pedro agora vai falar assim: ó, vocês tudo negou Jesus, vocês tudo entregaram a Pilatos, preferiram soltar um criminoso, porque quem não sabe, irmão, Barrabás era criminoso, tá, irmão? Barrabás era como se fosse ele tinha um grupo que estava tentando lutar contra Roma, por isso que ele estava ali naquele dia para ser morto. Aí Pedro vai falar: vocês preferiram um bandido do que o nosso Senhor. Vocês mataram o nosso Senhor. Aí ele fala: mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ressuscitou o nosso Jesus. Ele fala: e nós somos testemunha disso. E agora a multidão, nossa, também. Pedro podia se galvar, se gloriar com aquele milagre, não. Agora ele vai apresentar ao povo o Cristo poderoso que fez esse milagre. Então vamos lá, irmãos. Agora o capítulo 4. Quem quiser falar alguma coisa pode falar. Né? Quem quiser falar alguma coisa pode falar. Capítulo 4, versículo 1 ao 4. E estando eles falando ao povo, quando vieram os sacerdotes, e o capitão do templo, e os saduceus,
O sacerdote viu que o templo estava vazio, estava todo mundo no pátio. Olha, cadê os irmãos para vir para o culto hoje? Aí tá Pedro e João pregando bem na rua, no pátio, assim. Eu falei, cadê o povo? Cadê o povo? Aí veio o sacerdote, tudo saduceu. Eu falei, mas o que esse cara está pregando aí? Está pregando, o que ressuscitou aí que você está falando aí? Aí Pedro falou, quem ressuscitou foi Jesus, os que você mataram. E começou a pregar. Como a multidão estava querendo ouvir, sabe o que fez? Pegaram os soldados. Pegou Pedro, Tiago e João na fininha, falou, vem cá. Vem aqui comigo aqui e tiraram ele da multidão. Só por causa de uma mensagem que Pedro pegou. A primeira foi 3.000 almas. A segunda agora já é 5.000 almas. Em poucos dias. A igreja estava com 8.500. Imagina uma igreja. Do nada, tá com 500 membros. No outro dia você está com 8.500 membros na igreja. Isso aconteceu, só que eles queriam abafar Pedro, irmão. Eles trouxeram os soldados e falaram, traz Pedro para cá. Agora Pedro não vai pregar mais agora para a multidão. Agora Pedro vai pregar no Sidério. Sabe o que é um Sidério, irmão? Sidério era 40 sacerdotes, 70 sacerdotes de um lado e 70 do outro lado, assim, ó. E colocou Pedro e João no meio, os caras falaram, o que você está pregando aí? Agora imagine, irmão. Você diante de pessoas conhecedoras da lei. Pregar para uma pessoa que não conhece de Bíblia é uma coisa. Mas agora imagina pregar para pessoas que conhecem Bíblia. Agora Pedro está nessa situação. Tiraram Pedro do meio do povo, agora colocou ele no meio do sinédrio e falou, o que você está falando aí? Que tipo de ressurreição é essa? O que você está falando? Agora Pedro. Lembra o que Jesus falou, irmão? Jesus falou uma coisa interessante que cumpriu. Jesus falou assim, ó, vocês vão ser entregues no meio da sinagoga por causa do meu nome. E isso se cumpriu. Agora Pedro e João, diante de 140 homens, interrogando, perguntando, o que é ressurreição? Porque os saduceus acreditavam em ressurreição. E começou a perguntar, o que é isso aí que você está pregando? Que doutrina é essa que vocês estão falando? Isso explica a nós. Porque os povos estão se convertendo, não está vindo mais para o templo. O que você está arrumando? Agora, irmão, essa TV. Versículo 8. Quem achou pode ler. 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais dos povos e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do domo como foi curado. Seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estas são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha só para você ver. Agora Pedro vai falar, esse milagre que vocês viram, quem fez foi Jesus. Esse Jesus que vocês mandou crucificar lá no madeiro, lá, agora que provavelmente já tinha uns 2 meses, há 2 meses atrás, foi esse Jesus que fez esse milagre, que ressuscitou. Vocês negaram Cristo. Ele é a pedra angular que vocês rejeitou. Agora eles vão apresentar Cristo, irmão. Cristo, eles vão apresentar Jesus no meio do Sidério. A salvação no meio do Sidério. Aí esse povo foi endemoniado. Você vai ver mais pra frente. Aí esse foi endemoniado porque era uma blasfema. Falar de Jesus era o Messias. É blasfema. Até hoje, se você for a Israel, falar com um judeu ortodoxo, você mata você, irmão. Se você chegar e falar assim, o judeu ortodoxo que usa o kippah, que a cabelinha assim, a pá. Oh, Jesus é o Salvador, ele mata você. Porque eles não acreditam. Eles estão esperando o Messias como Davi, né, para reinar na terra. Então aqui Pedro vai apresentar cheio do Espírito Santo diante das autoridades. Agora presta atenção, irmãos. Olha só para você ver. Então aqui, nós aqui que é cristão, agora a gente temos que aprender, tá? Agora que a Bíblia vai nos ensinar. Pedro agora no pátio estava pregando para pessoas leigas, que não tinham muito conhecimento. Mas agora ele está aqui pregando para pessoas que tinham conhecimento. Então nós que dizemos ser servo de Cristo, temos que ter conhecimento para pregar para pessoas que não têm conhecimento, mas também para pregar para pessoas que têm conhecimento. Porque se você pregar para uma pessoa que não tem conhecimento, qualquer coisinha que você falar, ela engorda. Mas pega uma pessoa que tem conhecimento.
Pega uma pessoa que é estudada aí, eu quero ver. Aí você vai baraçar pra lá e pra cá e vai passar vergonha. Irmão. Imagina pegar uma pessoa que não conhece e vai ler um versículo aqui. É uma pessoa que conhece. Irmão, por que isso aqui? Não, irmão, mas me tira uma dúvida. Ele diz, não, irmão, você vai passar vergonha. Aí Pedro disse, se alguém perguntar o motivo da sua fé, você vai ter que saber explicar. É por isso que você tem que passar vergonha, irmão. Vamos falar isso com testemunho de Jeová falando nessa casa, ó. Eu quero da manhã. Oi, irmão, bom dia, vou deixar uma palavra. Esse dia eu falei que eu gosto dele. Dizia pra ele, cara, bateu na porta, oi, irmão, eu fingi de bobo, você tem que fingir de bobo. Esse cara, você tem que fingir de bobo. Não, pode ler. Eu fingi de bobo. Não, pode ler. Aí eu deixei ler, né? Eu fingi de bobo, mas tem aqui. Depois, quando eu entrei na palavra, ele falou assim, oi, irmão, depois nós não volta aqui, eles, ó. Se ele saber que você conhece, Cai fora. Lá em casa nunca mais foi. Não bate mais. Porque eu pergunto de jeito, eles não estão chamando ele, vem você não, pera aí, tem mais coisa aí. Oh, eu peguei no portão, porque ele com vontade. Ele tinha um bracinho, eles botavam um braço, né? E lá na esquina, ele colocava um monte de prova pra mim, eu vou voltar pra te provar. Aí ó, que eles viram que tava me chamando da esquina. ele é esperto, irmão. Ele é esperto, ele não vai. Quando ele não aguenta, ele chama reforço, irmão. Irmão. Chama da memória aí. E eu vou falar isso aí, irmão. Se a pessoa não tiver conhecimento assim, aí eles comem. Embaraço. Eles passam vergonha, é perigoso, eles até converter ele, chama A fé, dele. às vezes, eles têm grande conhecimento. Irmão. Ele deixa até a Bíblia dele. Isso, irmão. É isso. Ele deixa, um dia deixar, eu falei, se vai deixar, eu tenho outro aí. Entendeu? Deixar. É por Depois isso. eu aprender da curiosidade, né? Então, Eu deixei ele falei, eu falei, tá, vem. É por isso que Pedro agora vai mostrar a necessidade de você pregar para pessoas leigas, mas também pregar para pessoas que têm conhecimento. Imagina se Pedro aqui não tivesse o conhecimento. Tanto, irmão, que Pedro não tinha muito conhecimento, ele tinha só experiência com Cristo. Vamos lá, Mas o irmão. conhecimento veio a partir do momento que Jesus derramou o Espírito Santo dele. E outra coisa, irmão, agora presta atenção uma coisa. Tem gente que fala assim, irmãos, ó. Tem pregador, tem muitos igrejas assim. Aquele irmão que o Senhor abrir aqui vai me usar para pregar. Mentira. É mentira, irmão, é mentira. Sabe por quê? Não ia ter falado nada. Chegar lá um dia eu não ia ler a Bíblia. Ô Senhor, me usa aqui nesse momento para pregar a tua palavra, meu Pai. Pum. Não é assim, irmão. Você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que pesquisar, você tem que ir profundo. Porque, vamos um exemplo. Por que tem pregador que quando prega, tem pregação você canta, não, tá chato. Porque tem pessoa que você ouve, fica chato. Mano, não adianta ser hipócrita. Mas tem gente que prega e fala assim, prega mais, continua porque a pessoa dá conteúdo. A pessoa prega, igual uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, Eliseu Rodrigues. Moço, quando eu peguei um pregando, eu continuo, porque é isso, ele dá conteúdo, ele dá mais. Ele dá mais para você. É isso, irmão. Você acha que Deus chegou lá e pum, colocou na cabeça dele? Recebe, pum, agora você é uma biblioteca bíblica. Irmão. A Bíblia diz que quer crescer na graça, você já tem, é de Deus. A graça é de Deus. E no conhecimento, a conhecimento você busca. Olha lá pra você, meu conhecimento você busca, irmão. Então por isso que você acha que alguém, imagina um ateu, porque tem ateu que lê a Bíblia para debater. Tem ateu que lê a Bíblia para debater a sua fé. Agora, igual quem já viu um filme, Deus Não Está Morto? Aquele filme é lindo. Imagina se aquele menino não conhecesse aqui, que vergonha ele ia passar. Imagina ele dizendo, imagina, irmão, você que estuda aí o professor até falou assim, tem algum crente aqui? Alguém pode me falar desse versículo aqui, ó? Dá um versículo complicado para você. Você vai falar assim, sou crente, não. Imagina o menino. Vai, você não é crente, vai lá. Você não vai na igreja? Vai lá. Missionário aqui, não vou dizer não, passou vergonha no centro de nós fomos. Um daqueles perguntou qual você é missionário. Me mostra tal versículo, não sei. Onde é que tá tal, não sei. Aí foi falando, não sabia nada. Eu não sei. E outra coisa, irmão, é lógico que você não vai saber tudo você não vai saber não. Você sabe. Diz aqui, vai. Irmão, a base do cristianismo que a pessoa tem que saber. Salvação,
perdão e condenação. Essa é a base. Se você saber esses três aqui, ó, já é a base de uma pessoa. Porque toda pergunta de uma pessoa, por que a pessoa vai para o inferno? O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para saber para ser perdoado? Essa é a base das perguntas. Tem coisa que você não vai saber explicar, mas uma pessoa fala, quem fez Deus? Como você vai explicar? Mas, pergunta a Deus lá. De onde Deus veio? Não tem pergunta, irmão. E aí, irmão, umas coisas que a Bíblia ensina. Então, Pois a pregação, sem ler a Bíblia, o Espírito Santo vai dando aquilo que você isso para lembrar. é aquilo que você buscou, que você vai indo. Então vamos lá, versículo 18, irmão. 4, 18. Versículo 18 agora. Adiante. O 4, Isso. chamando-nos disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, disse-lhes, julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvi vós antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram, mas, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Os tinham mais do que 40 anos, o homem quis se operar aquele milagre de saúde, e soltos eles foram para os seus, contaram tudo os que lhe disseram, os principais sacerdotes. E aí tá bom. Agora aí, irmão. Imagina você. Olha a pressão psicológica. Aqui começa a perseguição da igreja. Os saduceus e os fariseus chegou a falar o seguinte: é para vocês parar de pregar esse ensino aí, para você parar de pregar sobre Jesus. Você falou desse jeito com Pedro, irmão. Pedro e João, o negócio é o seguinte: ó, nós vamos deixar você ir, mas é para vocês parar de pregar e de anunciar esse evangelho, esses ensinamentos. Aí Pedro fala assim: olha, é melhor obedecer a Deus do que vocês. Aí Pedro, aí a multidão estava na volta, solta Pedro e João. Solta Pedro e João, porque isso aí foi um grande milagre, isso aqui é uns homens de Deus. E por causa da pressão do povo, o sacerdote mandou eles embora. Agora nós vamos ver que coisa linda. Agora Pedro e João chegam diante dos irmãos e vai contar tudo que Deus fez. Pedro e João vai falar: irmãos, hoje, quando nós fomos orar 3 horas da tarde, aconteceu um grande milagre. Por causa de milagre, pessoas se converteram, nós fomos obrigados de pregar o evangelho. Então você pode ver, irmão, que todo ataque gera um contra-ataque. Olha só pra você ver. Você acha que o diabo ficou feliz daquelas 5.000 almas se renderem a Cristo? Ficou não. O que o diabo fez? Não vou calar esse. Porque se continuar, vai crescer mais. O diabo foi lá o quê? Oprimiu Pedro e João. Não é para pregar mais. Olha só para você ver. Debaixo de ameaça agora. A igreja estava livre de pregar. Só que como a igreja começou a crescer, com essa aqui, irmão, a primeira perseguição da igreja que já está até hoje. Começa aqui, ó. Atos, capítulo 4, versículo 23. A primeira perseguição da igreja. Mas Jesus já tinha previsto isso. Jesus falou assim: vocês vão ser levados ao Sidênio, para ser interrogados, vocês vão ser mortos por causa das minhas palavras. Então aqui começa a cumprir a palavra de Jesus, da perseguição da igreja. Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas pode, se o povo não tivesse lá, eles iam matar a Bíblia? Eles iam matar Com certeza! Com certeza ia matar. Esse povo era ruim. Esse povo era ruim, porque naquela época, se você falasse que Jesus era Deus, os fariseus eram outro. Lembra lá de Estevão? Estevão falou que Jesus era o Senhor, morreu apedrejado. Então vamos lá, versículo 32 agora. Irmãos, agora olha só para você ver. Agora, lembra quando a gente leu o capítulo 1, capítulo 2, a gente viu uma igreja perfeita? Quem lembra? Que a igreja era perfeita. Depois daí você vai ver, irmão, você vai falar assim: não é a mesma igreja. Porque quando começa a vir gente aglomerando, sempre vai ter, porque vai ter gente diferente, pensamento diferente. Tudo tem, irmão. Aí você vai ver, irmão. Você vai ver agora também, o que é isso aqui? Não é a mesma igreja. Olha só, até o capítulo aqui está tranquilo ainda.
Vamos lá. Versículo 32. Do 32 ao 35. Quem achou pode ler. E era um coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas vieram com Deus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da sua ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Olha a comunhão dessa igreja. Lá na igreja primitiva tinha preto, rico, branco, pobre, era tudo a mesma situação, irmão. Não tinha nem classe alta, classe baixa, era tudo na mesma situação. Aí a Bíblia vai falar assim, ó, com grande poder os apóstolos faziam milagres estrondosos, que a Bíblia não fala, irmão. A Bíblia vai falar que os apóstolos fizeram milagres estrondosos. Hoje, irmão, você pode ver que é muito difícil. Você vê, porque quem sabe a diferença de milagres para maravilhas? Quem sabe diferenciar? Milagre você pode curar uma pessoa aqui, maravilha é você fazer. Dando um exemplo aqui, fazendo, um carro se levantar. Isso é uma maravilha. Milagre, irmão, é uma pessoa, como por exemplo, a pessoa que está enferma, você cura na hora da curada, isso é milagre. Mas maravilhas, é uma pessoa ressuscita. Na hora, isso não passa a ser mais um milagre, isso já é maravilhas de Deus. Então aqui, irmão, na igreja, olha que coisa bonita, estava todo mundo. Aí a Bíblia diz que não foi os apóstolos que mandou. Foi os apóstolos que falou, vende todo mundo, vende suas casas e traz aqui. Não foi, a Bíblia diz que foi as pessoas mesmo que trouxeram. Trouxeram e falou, Pedro, eu trouxe aqui, eu vendi por tanto aqui, eu vendi por tanto. Tu colocou, aí Pedro começou a distribuir. Ó irmão, que tem necessidade que eu. Pedro falou assim, ó, divide lá com o irmão. E a Bíblia diz que era todo mundo em comum, ninguém tinha necessidade. Ninguém tinha necessidade de nada, era todo mundo de todo mundo. Ô irmão, esse carro aqui é de quem? É nosso, irmão. Ô irmão, essa moto aqui é de quem? É nosso, irmão. Era todo centro da igreja. Não tinha ninguém. Ô irmão, tem alguém com fome? Não, irmão, tem um prato de comida aqui, leva lá para ele. A igreja não passava necessidade. Foi aí que a igreja cresceu por causa disso. Quando as pessoas, os ímpios olhavam e falavam assim, mas que coisa maravilhosa é essa? E as pessoas vinham por causa do amor, da comunhão e vinham multidão, e a Bíblia diz que todos os dias a pessoa aceitava Jesus. Todo dia a pessoa vinha, eu quero participar da festa. Tanto que chama a festa da alegria, a festa da amizade. Porque era todo mundo no mesmo patamar, não tinha pessoa orgulhosa, pessoa de terno, grafino. Era todo mundo no mesmo nível, ó. Todo mundo no mesmo nível, ó. Que a igreja cresceu nessa intimidade, irmão. Todo mundo na mesma comunhão, na mesma visão. Todo mundo. Agora vamos lá, irmãos. E aqui vemos que a igreja era tão grande que as pessoas depositavam a sua oferta e entregavam ao pé dos apóstolos. Irmãos, alguém sabe por que os irmãos faziam isso? Por que os irmãos? Se hoje em dia falar assim, não, irmão, fez uma casa, entregou para a igreja, foi o pastor pagou. Por amor, tio. Por amor. Você sabe por que eles fizeram isso, irmão? Porque se você analisar os apóstolos, eles acreditavam que Jesus ia vir rápido mesmo. Eles estavam desesperados, vamos vender, irmão, vamos vender para pregar, vamos vender para pregar. E eles pensavam que Cristo ia vir naquele dia mesmo. Naquele dia eles pensavam que Jesus ia vir, por isso que eles vendiam tudo desesperadamente, tudo para a propagação do Evangelho. Agora versículo 11, irmãos. Isso, irmão. Agora, capítulo 5 aí, irmãos. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, hein, irmão. Capítulo 5. Se antigamente eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos, imagina se fosse hoje, né? Se hoje as pessoas fazem a mesma coisa que eles faziam antes, eu acho que a igreja poderia estar mais unida. É porque hoje em dia, mano, se for fazer isso, eles vão fazer corrupção.
Antigamente era a pureza da igreja, né, irmão? Hoje está tão depravado, o irmão é tão depravado. Você chegar e falar assim, ó irmão, quem pode trazer uma pedra lá? Você já está pedindo dinheiro já. Entendeu? Hoje a mente das pessoas está assim, antigamente não. Era na pureza, era normal, irmão. As pessoas vinham trazer, tá aqui, Pedro, eu vendi aqui por isso. Eu vendi distribuir, não tinha. Mas hoje está tão depravado, hoje tem muitos, ó, que quer traficar a palavra de Deus. Entende que hoje em dia, se você não sabe que, irmão, estamos precisando daqui, que você entra na obra, que esse pastor já está pedindo dinheiro. É por causa disso que muitas obras estão perecendo. Então vamos falar aqui, capítulo 5, Ananias e Safira. Quem conhece mais história de Ananias e Safira? Ô irmão, vamos lá. Imagina aí, irmão. Tá todo mundo lá vendendo suas propriedades e trazendo ao pé do outro apóstolo. Tá aqui, vendi, anota aí, o fulano de tal virou. Aí tem Barnabé, Pedro, eu vendi minha parte. Barnabé era rico, tá, irmão? Vendi aqui, Pedro. Tum, Barnabé vendeu por. Aí vem Ananias e Safira. Ô, Safira, vamos vender uma propriedade para nós ajudar os irmãos, todo mundo. Agora vai isso aqui, ó. Vamos malocar um cara aqui que se dá errado. Nós já tem nosso pé de meio aqui, né? Nós gosta de hoje. Nós já tem nosso pé. Aí, pai! Vou lá levar o Pedro! Aí coloca no pé de Pedro. Tá aqui! O Pedro sério, imagina, irmão. O Pedro sério. Vendeu por quanto? Não vendeu por tanto. Imagina, Pedro, você vendeu por quanto? Não vendeu por tanto. Você vendeu por quanto? Não vendeu... Por que você mentiu? Olha essa coisa aqui, claro. Por que você deixou Satanás encher seu coração? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só para você ver. Você pode ver, irmão, não é que o dinheiro é amaldiçoado, o dinheiro é bênção. Mas a única coisa que a Bíblia fala como Deus é o dinheiro. Você sabia disso, irmão? A única coisa que a Bíblia vai falar, não tem como servir, é Deus e as riquezas. Olha só para você ver, irmão. Ananias e Safira agora vai mentir. Pedro fala, você não mentiste a mim. Você mentiu ao Espírito. O Espírito Santo revelou na hora. Está mentindo, Pedro. Está mentindo. Na hora, irmão. Quando Ananias chegou, na hora Deus falou para ele, por que você mentisse ao Espírito Santo? Na hora, não sei se o cara deu um infarto, um derrame, o cara caiu do sol. Pum! No chão, na hora, irmão. Foi na hora, Deus matou na hora. Irmão, a Bíblia diz que foi tanto temor na igreja. Imagina nos outros dias que a pessoa ia ofertar. Imagina aí, papai, hoje. Se eu ofertar aqui, ó. Mas a intenção do coração dele foi bom. Ele queria contribuir para os outros restantes, igual a Barnabé deu tudo, só que ele queria contribuir. Mas a questão é errado isso disso. daí, irmão, a questão não foi o que ele ofertou, foi o que ele mentiu. Pedro perguntou ele por quê? Foi por quanto? Ele podia falar, ó Pedro, eu vendi isso e a metade eu guardei para mim. Ele falou, beleza, ó, beleza. Mas o problema é que ele mentiu. Ele falou que deu tudo. Não me deu por tudo aí, Pedro, mas alocou o resto. Guardou o resto. Entendeu, irmão? É isso. Aí na hora o cara caiu do lado do chão. E a Bíblia diz que veio grande temor na igreja. Imagina no outro dia ele foi ofertar. Imagina o medo, irmão. Ó, o Pedro tá aqui, tá? E a Bíblia diz, irmão, claramente, que houve temor dentro do povo de Deus. Ninguém era crente, tipo, eu acho bonito ser crente. Ninguém, era temor. Era tanto respeito até para ofertar, irmão. Respeito, pessoas botaram, tinha medo no coração. Era tão assim, irmão. Era tão temor que Deus, irmão, era reverenciado no meio do povo. Por isso que acontecia o batismo do Espírito Santo. Era dons de cura, era maravilha por causa do temor no meio do povo. Imagina se Deus voltasse a matar. Ô irmão, fique pensando, imagina se Deus começasse a matar de novo. Irmão, imagina aí. Irmão do Deus. Irmão, isso é sério. Aqui vai acontecer a primeira morte. Porque mentiu ao Espírito Santo de Deus. Aí vem, depois vem a mulher dele, não é a cara lavar. Olha aqui, irmão, a mulher dele. A mulher dele veio, ó. O marido já tinha sido morto, já tinha sido enterrado lá. Aí veio a mulher.
Ei, Pedro, você ficou sabendo que meu marido trouxe uma oferta aqui, né? É, esse marido trouxe, mas quanto você vendeu? A minha foi por tanto. Pedro falou assim, ó. Por quanto? Por tanto. Aí a Bíblia disse que tinha uns jovens ali na porta. Pedro falou, você tá vendo esses jovens? Pedro era curto e grosso, irmão. Era curto e grosso. Tá vendo esses homens aí? Seu marido morreu, tá, filho? Você vai ser a próxima. A mulher na hora, pum! Morreu. Na hora, irmão. Até que ele queria apertar ninguém. Eu queria apertar, mas não. Irmão, na hora, a mulher bateu a boca. Pum! Morreu. E a Bíblia vai dizer que houve grande temor no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Quem guiava a igreja era o Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus que guiava a igreja na igreja primitiva. Tudo que ia fazer era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora vamos lá, irmão. Quem quiser falar alguma coisa, pode fazer. Agora vamos lá, irmãos. Versículo 12. Quem achou pode ler. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, irmão. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E continuavam todos reunir-se de um comum acordo no pórtico de Salomão. Isso. Aí versículo 12. Eu vou botar 12. até o 16. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor. No 14, até quando? Isso, até o 16. A ponto de levarem os enterros até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra lhe projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Irmãos, olha só para você ver que interessante. A Bíblia agora vai falar aqui que a igreja crescia todos os dias, ao ponto, irmãos, ao ponto que era tanta gente para que a igreja cresceu de tanto. Irmãos, olha só para você ver. Eu fico vendo hoje em dia, você vê que as pessoas vinham trazer aleijado, trazer pessoa aleijada, enferma, tudo assim, ó. Tudo assim para os apóstolos curar. Endemoniado, irmão, tá pensando, eu fico vendo assim, tem hora que eu vi um dia na televisão, um cara pegando entrevista com o endemoniado. O que você está fazendo? Pedro não tinha conversa não, irmão. Pedro falava, sai no dia dos próximos, sai no... Não tinha isso não, irmão. Eles curavam. Irmão, a igreja vinha com tanto poder, não tinha tempo, irmão, para ficar conversando. Não, sai no nome de Jesus, aí você está aleijado, seja curado. E aí a multidão de pessoas crescia na igreja. Por causa dos milagres, da profecia, tudo no meio da igreja. Mas sabe o que me chama a atenção nisso daqui? Que a Bíblia vai falar. Muitas pessoas também não entravam por causa do temor que tinha na igreja. Muitas pessoas naquela época tinham medo de ser crente, irmão. Imagina você congregar na igreja e falar para seu irmão, tem um irmão aqui que mentiu e morreu. Ai, irmão, sabe que vai você congregar? Imagina, ô irmão, falando de igreja, lá bom. Só que o negócio da oferta lá, tem dia como é que eu vou ofertar e morreu. Imagina a situação. Era assim, irmão, não era crente, não era coisa igual hoje. Ah, eu sou gospel, eu sou evangélico, eu sou crente. Não tinha se era de verdade, não era, irmão. Era de verdade, não era. Era morrer. Era, irmão, as pessoas tinham medo. As pessoas tinham medo, irmão. Medo, isso aqui que é medo, tinha temor. Tinha respeito, era tudo que a igreja crescia. A igreja crescia no meio do temor. A igreja crescia. Aí, o ponto interessante é que a sombra de Pedro, eles pararam de querer passar debaixo. Era tanta unção de Pedro, imagina aí, irmão. Como era muita gente, não tinha como Pedro chegar até lá. A Bíblia diz que não, Pedro passava. A sombra dele, irmão, curava as pessoas, imagina. Olha a unção
na vida do homem. Imagina Pedro passando assim, as pessoas saem levantando. Tuf, tuf, tuf. É isso. É um som de Deus. Olha só pra você ver. Ele não só uma dúvida que eu falei para analisar. E os outros apóstolos, os outros discípulos? O que aconteceu? Qual? Os outros. É porque a Bíblia só vai falar de alguns apóstolos. Ó. A Bíblia vai falar mais de Pedro, Tiago e de João. Só desses três. Mas os outros estavam aqui no meio, né? Tava fazendo milagres pela mão dos apóstolos. André, Tomé, todo mundo fazia, irmão. Todo mundo fazia milagre. Mas olha só para você ver, irmão. Agora vai começar agora seriamente. Lembra que a igreja estava crescendo. Irmão, presta atenção na coisa. Toda vez que a igreja começar a crescer, vai vir um contra-ataque do inimigo. Isso é tá? Toda vez que a igreja começar a crescer, você acha que o diabo vai pensar, parabéns, você está crescendo. Parabéns, você acha que ele vai falar? Chuta a cara dele. Vai! Olha, irmão, é sério. Irmão, presta atenção na coisa. Se uma igreja que cresce, ela não tem perseguição, não tem negócio, ela não cresceu, ela está inchada. Ela não cresceu, ela está inchada. Porque olha aí, a igreja começou a crescer. Quando a igreja começou a crescer, olha aqui o que aconteceu. Versículo 17, irmão. Versículo 17. Quem achou pode ler. Levantando-se os sacerdotes e todos os que estavam com ele, e era eles da seita, os fariseus, encheram-se de inveja. Isso. Olha só pra você ver, irmão. Os fariseus viram que estavam perdendo seguidores. O que eles agora, eles não pararam de pregar, agora ainda vai começar a perseguir. Botou todos os apóstolos presos, irmão. Todo mundo preso, todo mundo, ó. Todo mundo caseiro, não parou de pregar, não, todo mundo preso. Todos estavam de inveja, irmão. Porque agora ninguém ia lá mais no sacerdote, nos fariseus, todo mundo estava olhando para os apóstolos. Olha o Pedro, rapaz, até a sombra do cara. Não, Tiago, você ressuscitou o cara esse dia. Todo mundo estava querendo ficar perto dos apóstolos. E os fariseus, saduceus, estavam tirados, irmão. Aí os caras endoidaram. Olha, pelo amor de Deus, não está entrando oferta no tempo, velho. Os povos estavam ofertando no pé dos apóstolos. É isso mesmo? Irmão, aí começou. Agora você vai ver, irmão. Botou todo mundo preso. Todo mundo foi preso. Mas olha o 18 aqui, irmão. 18. Quem achou pode ler? Sara montou os apóstolos e os fizeram na prisão pública. Isso, 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Isso, olha só pra ver, irmão. Irmão, agora é sério mesmo. Estava todo mundo preso. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus é a palavra de Deus, o homem não consegue parar. Como os sacerdotes os fariseus tentou parar os apóstolos, Deus mandou foi um anjo. Imagina todo mundo preso lá, o anjo chegou, ó. Sai todo mundo aí e vai pregar. Aí a Bíblia diz. Foi todo mundo lá pro templo pregando. Não era mais no nosso sinagoga, não era mais no templo, era no pátio de Salomão. Tá todo mundo, os 12 apóstolos pregando. Aí, imagina aí assim, os sacerdotes, os fariseus foram lá na prisão. Quando chegou, irmão, a porta aberta. E todo mundo saiu. O que eles fazem? Ou ficou sabendo? Ó, os apóstolos estão pregando lá naquele lugar que vocês falam. Ah, menino, esse povo ficou encapetado na água. Porque não conseguia parar, irmão. Tentava aprender onde abrir a porta da prisão. Olha só para você ver, irmão. Olha só para você ver. E os apóstolos começaram a pregar. Agora vamos lá, o 20. Não, 21. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, chegando, porém o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Agora aqui, irmão. Agora
agora que não virou brincadeira mais não, irmão. Agora que começou seriamente a perseguição da igreja. Os sacerdotes reuniram, lembra quando eles reuniram para matar Jesus? Agora eles reuniram para perseguir os apóstolos. Os sumos sacerdotes, todos se deram. Sabe o que é todos se deram? Todos os fariseus estavam dos seus todos assim, ó. Esse povo está querendo acabar, porque eles pensavam que a coisa era aceita, irmão. Eles pensavam isso. Eles começaram a falar, ó, esses apóstolos seguidores de Jesus aí, eles estão tirando o povo do templo da sinagoga, está indo contra a lei, olha só para ver, está querendo colocar a seita e querendo matar a nossa lei dada por Moisés. O negócio é o seguinte, vamos agora começar a matar esses apóstolos. Agora já não era brincadeira não, irmão. Os apóstolos, lembra lá que eles abriram só uma vez, só que eles continuam a pregar? Agora você vai ver o que vai acontecer. Agora versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes, por conta da informação, ficaram perplexos a respeito deles e do que viriam a ser de Cristo. E o 26 agora. 26? É. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Isso, Porque olha. temiam ser apedrejados pelo povo. Olha só para você ver, irmão. Agora o povo não estava indo mais na sinagoga. Não estava levando mais sacrifício. Agora o culto agora estava sendo muito tarde. Aí como a sinagoga estava vazia, não estava entrando oferta, agora os saduceus, os fariseus mandam os soldados cá. Como eles não tinham coragem com medo do povo esculachar eles, mandou o soldado. O soldado foi lá de fininho no meio do povo, chegou um a um, pegou bem calço agora, caladinho, e levou novamente agora diante do Sidério. Olha essa, agora os apóstolos estão diante do Sidério novamente. Só que agora a conversa vai ser mais séria. Agora a conversa, na primeira vez que eles estavam no Sidério, foi só um aviso, ó, para de pegar aí, beleza? Só que agora você vai dar, agora a conversa vai mudar. Olha só para você ver. Versículo 27. Trazendo-os, os apresentaram ao conselho e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome. E eis que achaste Jerusalém, encheis Jerusalém dessa forma, doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vos mataste, suspendendo-o numa madeira. Deus, com sua destra, o elevou ao príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha só para você ver. Novamente os apóstolos diante dos Sidérios, e irmão perguntou, não falou para vocês pararem de pregar sobre isso não? Vocês estão pervertendo o povo aí e trazendo o povo contra nós. Só que agora o Pedro falou assim, ó, os apóstolos, é melhor obedecer a Deus do que a vocês, não vai continuar pregando sim a palavra. Vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem, mas vai continuar pregando a palavra de Deus. Olha a ousadia, irmão. Olha a ousadia desses apóstolos. Mesmo em meio à ameaça, no meio do campo do inimigo, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Imagine, mano, debaixo de uma ameaça você falar isso. Imagina a mesma coisa, o presidente da República falar assim, ser crente está proibido de pregar a palavra. Você entra lá dentro de Brasília e fala assim, ó, o negócio seguinte, não vai continuar pregando a palavra de Deus quando acabou. Foi a mesma coisa aqui, irmão. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Mas olha só o que está acontecendo. Tudo aqui tem uma sua consequência. Versículo 33, irmãos. Quem achou pode ver. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Olha só pra você ver. Quando os apóstolos falaram isso, eles ficou tanto irados, não vão matar todo mundo. Ia matar todo mundo, irmão. A igreja ia acabar ali, ó.
Porque eles falaram, vamos matar todo mundo. Olha só pra você ver, versículo 34. Levantando-se no conselho certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que o povo o levasse para fora dos apóstolos. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo, se alguém a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos, reduzidos a nada. Isso aí, pastor. Olha só também. Agora Gamaliel vai entrar na cena. Quem lembra de Gamaliel? Amém. Olha, Gamaliel era um homem respeitado. Professor do grande apóstolo Paulo. Agora Gamaliel tinha posse, irmão. Gamaliel falou, calma, irmão, vamos matar esses homens não. Vamos matar esses homens não. Leva esses homens para fora. O negócio é o seguinte, ó, vamos matar esses homens não. Porque se nós matar esses homens for de Deus mesmo, o castigo de Deus vai ter que ser sobre nós. Vamos fazer o seguinte, lembra lá de Teudas, que levantou um montinho contra nós, esse acabou tudo, ele desapareceu? Se esses homens não for de Deus, vai acontecer a mesma coisa. Vai acabar com isso tudo, deixa Deus agir. Gamaliel agora sabe. Falou assim, irmão, porque se eles for de Deus mesmo, nós estamos lutando contra o próprio Deus. Olha a sabedoria desse homem. Por isso que o apóstolo Paulo foi um gênio de sabedoria. Os outros aqui, vão matar, mas Gamaliel, não, irmão, acabou matar não. Deixa eles. Se for de Deus, vai continuar. Se não for, ó, vai passar. Deixa Deus agir. Olha pra você ver o que Gamaliel faz. Ó, agora versículo 36. Não, 37. Depois desses levantou-se Judas, o Galileu, no dia do alistamento, levou muito povo após si, mas também este apareceu, e todos os que deram ouvidos foram dispersos. Olha a palavra sábia de Gamaliel, não, versículo 38, olha. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-lo, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Olha só para você ver, irmão, a sabedoria desse homem. Esse homem era tão respeitado que o apóstolo Paulo estava lá da Sicília, vai estudar com ele com 12 anos de idade. E quem foi o apóstolo Paulo? O homem mais sábio dos apóstolos. Esse homem, você sabe, irmão, foi esse homem aqui que ensinou Paulo? Gamaliel. Paulo estudava na escola dele, ele tinha uma faculdade, uma escola, onde que todos os meninos iam lá estudar com ele. E nesse dia foi Paulo estudar com ele. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas desse homem aqui, ó, que vai aparecer aqui no conselho. E Paulo é um grande homem de conhecimento. Nossa, Paulo tinha uma mente. Tanto que até Pedro falou assim, irmão, Paulo fala uma coisa que é complicada até de entender, de tanta inteligência que Paulo tinha. Paulo era, nossa, porque Paulo tinha 3 coisas. Ele tinha unção, sabedoria, conhecer a filosofia romana, conhecer a cultura judeu e a cultura grega. Olha só o que esse homem conhecia. Paulo ia pregar para os gregos, sabia da cultura dos gregos. Paulo ia pregar para os judeus, sabia da cultura dos judeus. Paulo ia pregar para os gentios, sabia da cultura dos gentios. Paulo ia pregar para os romanos, sabia da cultura dos romanos, que ele era romano. Aí só pra você ver. Não, onde que esse homem parava para ouvir o homem, porque o homem tinha conteúdo, o homem tinha coisa para dar fogo. Olha só pra você ver. Então vamos lá, irmão, versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. Até aí, Maria. Então, olha só pra você ver. Voltaram. Na primeira vez foi só conversa, né? Ó, para de falar de Jesus aí, pode estar liberado. Só que agora não foi só conversa, não. Dessa maneira. Aí eu pergunto pra nós: você está disposto a apanhar por causa de Cristo, de anunciar Cristo? Está disposto, meu irmão? Eles apanharam, meu. Imagina, ele pegou os apóstolos, ele todo mundo de joelho e desceu o chicote. Apanharam por causa de Cristo.
apanhou. Na primeira foi só conversa, mas agora não foi conversa não. A Bíblia está falando que eles apanharam no meio do Sindero, imagina, aqueles 40 homens. Todo mundo, e ó, descendo chicote, chute na cara, tudo. Está todo arrebentado por causa de Cristo. Olha só para você ver como que o inimigo se levanta como uma obra que cresce. Desceram o corpo, irmão. Aí eu perdi a polícia e falei assim, irmão, será que a gente está disposto a apanhar por amor a Cristo? Sofrer por amor a Cristo, porque esses homens sofreram, irmão. A gente vê os milagres, amaram as vidas, as coisas assim, mas não vê o sofrimento. Olha pra você ver. Hoje, igual mesmo, já que eles apanharam, continuaram com Cristo. Hoje, qualquer coisinha, a pessoa abandona Cristo. Ah, eu apanhei, eu vou pregar mais não. Imagina os filhos vai falar de Jesus. Ah, Jesus, ó, apanhei demais, pô, minhas costas todas ardendo aqui de dor, não quero saber de nada, não. Olha, mas olha os 41, irmão. Olha 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Isso. Agora aqui, irmão. Quem já apanhou aí e ficou alegre? Irmão, fala a verdade, você já tomou um couro e saiu a rir? Que gostoso, eu tomei um couro. Quem já riu, irmão? Quem já se alegrou por tomar couro? Mas você tomou um couro, ó, pastor, eu tomei um couro ali para evangelizar, tomei um couro, não, mas tá bom demais. Você já, mas aqui a Bíblia está falando que os apóstolos são alegres, não saem murmurando. Não são, não, Senhor, não está pregando a palavra, não está tomando um couro, velho. Não, a Bíblia diz que são alegres. Nós, irmãos, Deus nós apanhou por causa de Jesus. Nossa, que coisa linda. Eles se alegraram, irmão. Eles se alegraram por ter apanhado por Cristo. Ter apanhado pelo Evangelho. Hoje, qualquer coisinha. Ah, quer saber pregar mais não? Ou nada? Mas aqui os apóstolos, ó, tomaram chicotada e saiu alegre, glorificando. Ô Senhor, obrigado pela chicotada que eu tomei, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Saiu alegre. Olha só, eu apanhei por causa de Cristo. Olha por que coisa linda. Isso. Aí, para terminar, 42. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Olha só pra você ver. Era culto todo dia, irmão. Todo dia eles iam pro templo. Todo dia oravam no templo e também ia nas casas ensinar a palavra de Deus. Olha só pra você ver. Na igreja primitiva tinha a pregação dos apóstolos, mas também tinha um ensino. Olha a importância, irmão. Olha a importância para você ver da pregação e do ensino dos apóstolos. Olha só para você ver, irmão, o que a gente aprendeu hoje. Hoje a gente aprendeu sobre a exceção da igreja, sobre a perseguição da igreja. Olha só para você ver, irmão. Hoje nós estudamos o 4, o 5... O 3 também. É, 3 também, né? 3, 4, 5. Hoje nós estudamos sobre a cura, o primeiro milagre de Pedro. Hoje a gente viu que Pedro pregou, mais 5.000 pessoas se converteram. Hoje a gente aprendeu da perseguição da igreja. Começou a perseguição da igreja. Hoje aprendeu do homem, da mulher que foi ofertar que morreram. E houve um grande temor no meio do povo de Deus. E hoje nós estudamos da perseguição. E olha só também, e outra coisa, irmão. Essa perseguição aqui foi só no judaísmo. Depois vai começar a perseguição imperial. É isso que eu reparei, porque isso aqui é só. Isso que eu reparei, porque eles estavam restringindo só os apóstolos de pregar e não os outros seguidores. Isso, a perseguição começou pelo judeu. Então hoje, irmão, nós estudamos isso hoje. E semana que vem nós vamos estudar sobre a organização da igreja. Porque a igreja aqui, irmão, no começo não tinha muita organização, não. Depois que Pedro viu que a igreja estava crescendo muito e não estava dando conta, ele falou assim, irmão, agora nós temos que organizar as coisas, que está muita gente, está ficando bagunça. Aí semana que vem a gente vamos estudar sobre a organização da igreja, o levantamento dos diáconos, a pregação de
Estevão e depois vai aparecer o apóstolo Paulo não, né? Saulo na cena, amém? Irmão, Deus abençoe os irmãos, então, pelo esse grupo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.